Fica no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 a 24. Convido a congregação para ficar de pé. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito e sirvam ao Senhor. Se porventura não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué então disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. O povo respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Então disse Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse ainda Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Que Deus abençoe sua palavra. Podem sentar. Como ficou bem claro da leitura, este texto é sobre Josué, o servo do Senhor, que foi o sucessor de Moisés, o grande líder que tirou Deus do tacão do Egito. Este Josué foi preparado paulatinamente com muitas experiências entre o povo para ser auxiliar e logo depois ser o sucessor de Moisés. Em algum tempo da vida deste lidar de Moisés com Josué, Moisés entendeu que devia comissionar Josué para este serviço. E há um texto no Velho Testamento, em Números, no capítulo 27, a partir do verso 18, onde Moisés faz exatamente isso. Ele próprio, reconhecendo que o seu tempo estava para terminar, comissiona Josué para o serviço. E fez muito bem. Afinal, já havia experimentado com Josué o fato de que ele era um homem de fé, um homem capaz de liderar com segurança o povo de Deus. E havia muito para ser feito na vida daquele povo rebelde, mas que continuava sendo burilado e trabalhado por Deus para experimentar as promessas que Deus havia feito há algum tempo atrás. Na verdade, este Josué era homem de fé, como ele demonstrou naquele tempo quando, antes de entrar na terra, Moisés escolheu 12 para penetrarem na terra como vigias, para observarem os inimigos, e de fato uma minoria significativa, na minoria estava Josué e o outro era Caleb. E Josué voltou com um relatório animador, dizendo que de fato os inimigos eram fortes, mas que em Deus eles fariam proezas e
venceriam aquele povo para cumprimento da vontade de Deus. É muito interessante nós observarmos que depois de ter sido comissionado por Moisés, este Josué, líder do povo de Deus, foi comissionado pelo próprio Senhor Deus. Isto nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 31, e especialmente no verso 23, onde nós aprendemos a respeito desta verdade. O texto diz simplesmente que Deus comissiona Josué. Josué teve muito trabalho na liderança do povo de Deus, porque o povo de Israel, desde o início, foi extremamente rebelde. E a rebeldia se manifestava especialmente através da idolatria. É por esta razão que no texto lido, em Josué, no capítulo 24, nós aprendemos a respeito daquela afirmação e desejo de reconfirmação da parte de Josué a respeito de qual seria a decisão do povo, se serviriam a Deus ou não. Afinal, Josué, conhecedor da vida do povo de Israel, sabia que tantas vezes eles haviam feito promessas que não cumpriram. Nesse sentido, o povo de Deus parecia tanto com alguns de nós, que temos às vezes feito promessas as mais sérias diante de Deus, mas que temos falhado. Mas a beleza é que Deus jamais abandonou o seu povo. Mesmo quando o povo falhava, Deus vinha e dava uma nova oportunidade, que nos leva a pensar na misericórdia de Deus, que sempre foi bem patente no lidar do Senhor com o seu povo, com toda a humanidade. O capítulo 24 de Josué é muito significativo, especialmente quando nós observamos como foi que Josué preparou o povo para, afinal, dar aquela palavra sobre que eles deviam escolher a quem deviam servir. Com extrema sabedoria e uma psicologia invejável, ele vem ao povo no início do capítulo 24, como é relatado, falando a respeito das grandes coisas que Deus já havia feito pelo povo de Israel. Toda a primeira parte do capítulo 24, do qual eu li apenas uma pequena porção, é Josué lembrando o que Deus havia feito, passo a passo. Praticamente todos os eventos importantes na peregrinação do povo, no lidar de Deus com o seu povo desde o Egito, a saída do Egito, depois o fato de que eles venceram os inimigos, tantas vezes estava em menor número do que os inimigos, mas mesmo assim Deus cuidava deles, a ponto de, quando chega ali no término desta palavra, desta lembrança, ele diz assim: olha, vocês não cultivaram as cidades, vocês não nem plantaram as vinhas e olivais, e não foi o arco de vocês que deu a vitória, mas foi o próprio Senhor. E depois de trazer todas estas coisas maravilhosas, a lembrança, então ele traz aquela palavra: olha, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir, a quem vocês vão servir. E ele faz este apelo veemente para que eles finalmente se tornassem íntegros e agissem com fidelidade. Fica bem patente nesta palavra, no capítulo 24, na introdução deste texto, que Josué em todo o tempo diz que esta escolha é pessoal, ela não pode ser transferida. O verso 15 diz que é absolutamente pessoal: escolham vocês, escolham a quem vão servir, escolham se vão servir a outros deuses ou se vão servir ao Senhor, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, é sempre assim. Nós não podemos transferir grandes decisões da nossa vida. Nenhum de nós pode transferir, especialmente esta decisão a respeito de a quem vamos servir. Mas convenhamos, se é verdade e é que a responsabilidade é pessoal, todo o tempo, lá naquele tempo, o povo de Israel, diante de Josué, que os incentivava a tomar uma decisão com integridade e com fidelidade, assim como eles sofriam a influência tão deletéria, tão péssima, tão trágica dos povos no meio de quem viviam, nós também. Quem sabe alguns de nós não lembramos tão facilmente como eram os povos
que Israel foi vencendo e no meio de quem eles continuavam a viver. Sim, porque nem todos foram aniquilados. A verdade é que muitos deles foram aniquilados totalmente. Por essa razão, sem entender e às vezes querendo até reclamar da soberania de Deus, alguns ficam intrigados com algumas mensagens e alguns relatos do Velho Testamento. Quando, por exemplo, Deus manda matar todos os de uma determinada nação. Os irmãos e amigos que têm dificuldades com isso precisam ler um livro muito interessante, não é muito pesado, mas é muito direto sobre a palavra de Deus, que tem um título meio esquisito: Porque Deus mandou matar, de Almir Gonçalves. É um precioso livro que relata com detalhes por que Deus mandou matar. A impiedade era enorme, e Deus tem misericórdia de toda a humanidade, mas tem misericórdia especial do seu povo, o povo de Israel, e tem misericórdia do seu povo nestes dias da igreja. Então Deus toma assim, tem todo o direito, e ai de nós se imaginarmos que podemos mudar Deus ou limitar Deus nas ações que Ele toma, algumas que nós não consideraríamos inclusive politicamente corretas. Mas quem vai dizer para Deus que Ele não é politicamente correto? Se Ele é o soberano, se Ele é o Senhor. Em nossos dias nós precisamos sim reavivar esta doutrina fundamental das Escrituras, que Deus é soberano. Porque se entendermos esta doutrina, que quero dizer em parênteses, nós nos livraremos de muitas das ansiedades e frustrações da nossa vida. Porque Deus é soberano, Ele comanda a vida, Ele faz o que quer, mas Ele já tem demonstrado amplamente nas Escrituras e na nossa experiência que Ele é um Deus perfeito, completo, Ele é santo, Ele é justo, e nenhuma de suas características deixa de ser apresentada quando Ele fala com o homem, quando Ele age com o homem. Amados, naquele tempo Israel era muito influenciado pela sociedade daquele tempo. O meio tinha grande influência no povo de Deus. A arqueologia bíblica revela muito a respeito de cananeus, amorreus e assemelhados, aqueles povos que Israel foi dominando para o cumprimento da vontade de Deus em dar-lhes a terra de Canaã. Nós podemos dizer em poucas palavras o que eles eram depravados e insensíveis. Vou repetir: depravados e insensíveis. Eles queimavam nas chamas os seus próprios filhos para um Deus chamado Moloque. Que pode haver alguma coisa mais cruel do que isso? Queimavam os seus próprios filhos nas chamas das fogueiras que eles mesmos faziam no culto a Moloque. Eles experimentavam extrema perversão sexual. Orgias sexuais eram parte do culto destas nações. E Israel estava lá, e lamentavelmente foi influenciada. Israel foi influenciada como nação, a ponto de também começar a estabelecer cultos dos lugares altos. Cultos dos lugares altos, irmãos, não era subir no monte para orar, como alguns crentes fazem hoje, e que subam e que orem. Se orarem está tudo bem, né? Não, cultos dos lugares altos tem a ver, irmãos, com o fato de que eles chegavam lá para adorar os ídolos daquelas nações, e eles tinham uma prática de erigir alguns postos, e os postos eram inclusive simbólicos de idolatria e de imoralidade. Diante daqueles postos eles cometiam toda sorte de imoralidades para Deus. Irmãos, os israelitas foram influenciados. Naquele tempo há histórias, aqui na própria palavra de Deus, mas em outros livros também, que como aqueles outros povos, eles também começaram a glorificar sexo na sua experiência humana. Quem sabe? Isso nos leva a pensar um pouco sobre a nossa própria sociedade. O Israel de Deus nesses dias é a igreja, e nós, pequeno grupo local, somos parte desta igreja do Senhor. Nós precisamos, algumas dessas verdades já apresentadas e do texto, entender que nós somos também influenciáveis, e lamentavelmente alguns de nós temos sido influenciados pelo mal, pela imoralidade, pela falta de bom senso das nossas sociedades.
A sociedade é muito influenciada, mas há setores da igreja que são influenciados também. É por essa razão que no último semestre de 2013, 3 jovens brasileiros, posso dizer 3 jovens brasileiros, porque havia um homem entre eles, tiveram suas vidas ceifadas porque de tanta imoralidade que viviam, imoralidade sexual, não aguentaram mais olhar para a face e receber mensagens de internet de seus conhecidos e tiraram suas próprias vidas. Nós vivemos um tempo de glorificação de sexo e nós que temos famílias devemos estar muito atentos para essa realidade, para protegermos enquanto possível os nossos filhos e os nossos netos deste terrível mal. O homem, por natureza, porque ele é pecaminoso, ele tem uma terrível tendência de criar deuses. É por isso que amorreus e cananeus e outros assemelhados faziam assim. Mas, irmãos, a palavra de Deus em Êxodo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Nenhum Deus, não importa se ele aparenta ser um Deus bom, um Deus melhorado em termos de quais eram os deuses dos amorreus e dos cananeus. Não, irmãos. Deuteronômio 6,4, chamado Israel, um dos textos mais preciosos que as crianças tinham que aprender muito cedo, diz assim: o Senhor é o único Senhor, o Senhor Jeová é o único Senhor. Mas convenhamos, há muitas dificuldades neste particular. Vagarosamente nós vamos aceitando outros deuses e nós vamos fazendo suas vontades e vamos sofrendo. Lutero escreveu assim: ter outro Deus é ter algo ou alguém no qual o coração confia por inteiro, e as possibilidades são muito grandes. Eu lembro de ter lido um esboço de Escola Bíblica Dominical da minha esposa, que é professora da Escola Bíblica Dominical, e eu fiquei muito feliz, porque era um esboço quase completo em termos das Escrituras, e assim deve ser da parte de todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. Mas, irmãos, alguns desses deuses podem ser, vou citar alguns, que facilmente se tornam nossos deuses, que nos desvirtuam, nos desencaminham. São, por exemplo, eu confiar mais na minha habilidade pessoal do que em Deus, eu confiar na minha inteligência mais do que em Deus, eu confiar no meu poder. E pessoas que são tidas e se têm como ricas precisam ter extremo cuidado com isso, o meu poder. Eu tenho ouvido algumas afirmações ao longo do tempo que demonstram claramente que o Deus de algumas pessoas é o seu dinheiro e o poder que o dinheiro dá. Eu sei de algumas expressões que não cito porque elas foram ouvidas neste ambiente da primeira igreja batista de Manaus, mas que trouxeram grande preocupação ao meu coração. Quando alguém nem tão rico assim, na verdade, nem tão rico assim, cheio de si, disse o que fazia e o que acontecia, fazia acontecer. Irmãos, é muito perigoso criar ídolos. O perigo existia não apenas lá, quando Josué falou com o povo de Deus a respeito do deixem disso, porque vocês experimentaram uma grande tragédia em suas vidas. Acontece conosco também. Alguns veem até na sua misericórdia, que imaginam ser maior do que a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é estabelecida nas Escrituras, e nós precisamos entender isso para não andar pagando um mico no meio da congregação ou no meio da sociedade. Sim, senhores, Deus é muito mais misericordioso do que nós, mas na sua misericórdia Ele defende quem precisa ser defendido, Ele ajuda quem precisa ser ajudado, Ele abençoa aqueles que de fato se quedam diante dEle, para o cumprimento da sua vontade. Erigimos outros deuses, fazendo das nossas amizades o nosso Deus. Há pessoas que de fato morrem por suas amizades indignas, porque confiam nelas e andam por caminhos mal traçados. Irmãos, Deus pode ser aquilo, alguma coisa, mas Deus pode ser alguma pessoa também. Eu jamais esquecerei o exemplo de uma mulher que vivia em nosso meio batista, em outra cidade, e que fez do seu filho pequeno
o seu Deus. E depois de muitos anos, quando eu já era seu pastor, ela me disse claramente um dia: pastor, finalmente Deus, na sua misericórdia, agiu no meu coração. E eu que não conseguia louvar e cultuar Deus, porque eu pensava assim: Deus arrancou de mim o meu filho quando eu mais precisava dele, um garoto de 3 anos, veio a falecer. Ela disse: só agora eu entendi que isso é idolatria, eu precisava abandonar esses caminhos, e agora eu estou liberto pela graça de Deus desta trágica idolatria. É também idolatria. Irmãos, alguns fazem o seu ídolo de um time de futebol. Por que razão vocês pensam que alguns matam outros por causa do Flamengo ou do Vasco? É porque o Deus deles não pode ser assim na nossa vida. Mas talvez toque mais aos irmãos, que eu entendo ter um pouco mais de sabedoria, o que eu vou dizer agora. Alguns fazem de um partido político o seu Deus. Deus nos livre desta praga, irmãos, porque não há nenhum partido perfeito sobre a face da terra, porque feito por homens, e muitas vezes homens que não têm o mínimo senso do que é próprio e do que é necessário no meio da sociedade. E os partidos brasileiros não podem se tornar, nenhum deles pode se tornar o meu Deus. Que eu escolha um deles, mas se eu escolher um deles que é contra coisas que obviamente são contra Deus, eu devo ter no mínimo a coragem de não exaltar o nome do meu partido no meio de quem tem inteligência, porque é um atentado à inteligência, ao pudor e à sabedoria humana. Vamos ter cuidado com isso. Nós temos a condição humana de fazermos de qualquer coisa, de qualquer pessoa, o nosso Deus, e não devemos fazer assim. É por isso que Josué, falando ao seu povo, ele disse: escolham hoje a quem vão servir, se aos deuses dos seus antepassados, ou se ao Senhor que tanto tem feito por vocês. Mas a questão da idolatria não tem só a questão de servir, tem algo também muito esquisito, que é a feitura de obras, de figuras, as quais usamos como veículo da nossa adoração a outros deuses. Amados, quando ele diz claramente, ele diz exatamente o seguinte: nós precisamos jogar fora os nossos deuses. Ele diz isso ao povo de Israel. E se é jogar fora, não é necessariamente só da mente, precisa ser da mente, mas precisa ser também para os idólatras, para os que prepararam imagens de escultura, jogar fora os ídolos, feitos de pau, de pedra e do que mais for, porque nós permitimos que eles tenham grande poder sobre a nossa vida. A maioria de nós, eu diria, a maioria absoluta, se tiver algum de nós que tem ídolos na sua casa, provavelmente terá vergonha de assumir isso, mesmo com seus amigos mais íntimos. Quem sabe o ídolo está lá atrás de uma gaveta, lá no canto, porque tem vergonha, mas talvez não tenha sido liberto do medo que seus antepassados deixaram transparecer, de que é perigoso jogar fora, porque as maldições do ídolo podem cair sobre a sua cabeça ou sobre a sua vida e a sua família. Mas, irmãos, naquele tempo Josué disse assim: olha, joguem fora os ídolos, joguem fora os ídolos. Ninguém mais do que o profeta Isaías fala a respeito deste fazer ídolos para cultuá-los. Faz muito tempo que nós não lemos este texto, então eu entendo que é muito interessante, até porque há pessoas entre nós que chegamos ao Senhor Jesus do mundo de idolatria. Quem sabe nossos familiares ainda vivem em um ambiente cristão onde há muita idolatria. Nós não servimos mais, nós não nos ajoelhamos mais diante daqueles ídolos. Então é bom nós lembrarmos isso. E a minha lembrança não é para que você chegue em casa na hora do almoço, lá com seu papai e sua mamãe, e quem sabe, em alguns casos precisam ser libertos da idolatria, graça, horrorosa, grosseira. Não é para chegar lá e dizer assim: olha, eu vou ler um texto para vocês antes do almoço. Talvez isso estrague o seu almoço, né? Não, eu estou dizendo isso para vocês.
Porque todos nós, em qualquer tempo, se nos afastarmos do Senhor, podemos erigir ídolos de pau e de pedra. Eu conheço 2 casos de pessoas que andaram na igreja do Senhor e depois se voltaram para os ídolos. É raríssimo isso. Provavelmente é um caso mental. Eu só posso crer assim. Porque como pode alguém fazer isso? Note o que Isaías diz. Isaías 44, a partir do verso 12. Isto é para consumo seu. Não é para você ofender os seus familiares ainda idólatras. Mas olha o que o texto diz. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com martelos. Forjam com a força do braço. Ele sente fome e perde a força. Passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz o esboço de um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Vão tirando as suas conclusões sobre certos tipos de igreja cristã no nosso mundo. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cipreste ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo. Sobre ela ele prepara a sua refeição, assa carne e come a sua porção. Mas ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e adora. Ora ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender, e ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade eu usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira. Irmãos, não pode ser mais claro do que isso. Mas é assim que os homens fazem. E com idolatria vem tanta bobagem. Eu estava lendo um livro do saudoso Isaltino Gomes Coelho. E ele disse que ele viajava entre Brasília e Goiânia e passou numa pamonharia. Eu estive lá muitas vezes quando morava em Brasília. E naquela pamonharia que é insuperável, a melhor pamonha do Brasil, com certeza absoluta. Ele encontrou uma pamonha um pouco mais cara, porque era chamada pamonha energizada. É isso mesmo. Você não tomou café, você precisa de uma pamonha energizada. A pamonha energizada, ele era curioso, o pastor Isaltino não deixava passar nada, então ele foi lá com o dono e disse assim: ei rapaz, que história é essa de pamonha energizada? Eu disse: não, porque esta pamonha traz energias especiais para a vida de quem participa dela. Mas por que isso acontece? Se do lado de fora, talvez você tenha visto que a nossa casa, aqui, a nossa loja, tem a forma de uma pirâmide. E quando a força cósmica passa por esta pirâmide, energiza as pamonhas. E o pastor Isaltino, que não era fácil, disse: e o resto das coisas? Como que? Ora, se energiza a pamonha, energiza o resto. E ele entra em detalhes que não é próprio eu acrescentar do corpo, mas vocês bem podem imaginar. A força cósmica passando pela pirâmide energiza tudo. É a bobagem. Irmãos, é incrível. E eu tenho uma experiência sobre esta questão da pirâmide. Em 1988, eu fui a Brasília e lá com vários amigos fui convidado, fui honrado por um convite para ir para eu fiquei muito assustado com o que ele disse a certa altura. E no meio dos pastores,
Sabe, geralmente perto de pastores as pessoas têm vergonha de dizer uma bobagem, mas este era tão sem vergonha que não teve vergonha nenhuma de dizer. Ele disse: venho aqui no térreo final da minha casa, porque é uma casa muito bonita, lá do Lago Norte, e nós fomos andando, chegou lá, tinha de fato uma pirâmide no fim. Aí ele disse: olha, as propriedades desta pirâmide, enfim, era energia. Entraram todos os dias de manhã, depois de ler a Bíblia, etc. Eu entro lá e recebo energias cósmicas, e o meu dia é melhor por causa disso. Paulatinamente, quem é idólatra, paulatinamente vai se entregando às maiores bobagens, às maiores tolices, as superstições que nada resolvem na nossa vida. Sabe o que resolve? É o que Josué disse para o povo de Deus naquele tempo que resolvia. É de fato assumir e fazer de Deus, o único Deus, o Senhor da sua vida. Amados, nós sabemos muito mais em nossos dias, pela misericórdia de Deus, por causa do tempo de Deus fazer as coisas. Nós sabemos muito mais do que Josué sabia. Naturalmente nós entendemos, ele era um grande líder, mas Deus não parou com Josué nas orientações para o povo. Não, ele continuou a falar, e ele falou nos últimos tempos através do Senhor Jesus a absoluta revelação do próprio Deus. Porque Deus, a orientação de Jesus, a orientação de Deus para nós está na sua palavra, a palavra de Deus, que nós devemos prezar. Não só isso, a revelação da palavra de Deus diz que Deus, este Deus tão maravilhoso revelado na pessoa de Jesus Cristo, hoje está inclusive em nós, isto é, naqueles de nós que aceitamos Jesus como Salvador. E por causa disso nós podemos dizer que nós temos o Espírito de Deus. Aquele que pede o Espírito, recebe o Espírito. Aquele que abre o coração para Deus, recebe Deus na sua vida. Isto deve ser força suficiente para que ele abandone, ele jogue fora os ídolos e os deuses, todos os tipos de deuses, para santificar e fazer a vontade de Deus. Que maravilha é que nós sabemos esta história de Josué. Mas que maravilha é sabermos que para nós este abandonar os deuses e fazer de Deus o nosso Senhor tem o significado de aceitarmos Jesus e termos a coragem de abandonar tudo que nos atrapalha, na melhor comunhão, convívio e aprendizado de Deus, para que estejamos para uma vida feliz. Sim, porque quem abandona os ídolos é feliz, uma vida inteligente, uma vida cheia de utilidade, uma vida de alegria no Senhor, uma vida de alegria por proclamarmos esta verdade para os outros, como Josué proclamou em seu tempo. E nesta vez, o capítulo 24 nos diz ali no término que ele foi ouvido. Sim, porque o término deste texto é o seguinte: eles fizeram um novo pacto com Deus. Mas ainda houve ali um certo estremecimento, porque note, Josué não deixou por menos. A certa altura, quando eu fiz a leitura, vocês ouviram, ele disse assim: olha, vocês não podem servir ao Senhor. Nós podemos, disse o povo, nós podemos. Aí disse: olha, o Senhor é santo. O Senhor é santo. É preciso estar santificado. Ser santificado é entrar no processo onde Deus vai burilando a nossa vida, fazendo com que nós não sejamos hoje o que éramos ontem, porque mais próximo do cumprimento da sua vontade. Josué disse: não, vocês não podem, podemos, só poderão se santificar. Amados, muitos na igreja, vamos colocar todos nós, porque todos nós mesmos precisamos cuidar desta questão da santificação. Deus é puro e nós precisamos ser puros. Ou não é verdade? Já no Velho Testamento, mas repetido isso no texto sagrado muitas vezes: sede santos porque eu sou santo. Ser santo é estar separado para podermos estar separados para. Se nós continuarmos com as idolatrias dos tempos passados, do tempo de Josué, ou do nosso tempo, nós não podemos servir a Deus. O nosso serviço, por mais belo que ele pareça, não vale nada, é trapo sujo. Nós temos de ser santos, isto é, separados
do erro, separarmos do pecado para podermos fazer a obra de Deus. E convenhamos, isto é uma necessidade no nosso tempo. Há tanta gente desorientada nestes dias, multiplicando os seus deuses e vivendo misérias e desgraças, todas elas desnecessárias, tendo em vista a total revelação de Deus em Cristo e no poder do Espírito para nós. A minha oração é que Deus nos abençoe e ajude, e que Deus nos dê por sua misericórdia toda a força para quebrarmos qualquer que seja o ídolo que nós ainda mantenhamos em nossa vida, para que Ele nos use para a salvação de muitos. Amém. Nós cantaremos